Eu fiquei pensando que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão arte, e educação. E educação. Que aluna que você era, amiguita? Você era comportada ou você dava defeito? Eu era muito comportada. Sério? Eu era muito CDF, até tipo, sei lá, uns 12 anos de idade, 13, eu era assim, tipo, aquela aluna que lia na frente, que queria ganhar a medalhinha. Sei, cara, eu era muito expulsa de sala. Eu gostava de aparecer, né? Então eu acho que eu queria ser boa aluna só pra me chamarem pra ler lá na frente. Aí na adolescência acabou. Eu era muito bagunceira, era expulsa de sala semanalmente. Sério? Sério. Mas os professores e as coordenadoras gostavam de mim. Mas eu era muito inquieta, assim, muita energia, e tinha muita crise de riso. Jura, Bel? Por que eu era bagunceira? Porque eu sentava lá no fundo. A bagunça tá sempre associada aos meninos, repara. Normalmente não é associada às meninas. E a minha mãe mesmo comentava, eu tive 2 meninos e a minha menina é mais levada. E sempre tem uma coisa de que o humor é engraçado, né? Porque pra mim nada é mais sexy do que o humor. Sim, é muito atraente. A pessoa que me faz rir é a pessoa que me seduz. Mas, normalmente, as mulheres não são estimuladas a serem engraçadas. Não. Ou a terem humor. Porque, né, a gente é educada que você tem que ficar de... quem faz piada, quem tem humor ácido. Não, nem gargalhar alto. Essa minha gargalhada aqui que a gente tá querendo comercializar, há 100 anos atrás, meu pai iria... Né, o meu pai da época, né? Sim, fingindo tudo, botando todo mundo lá atrás. Ia me olhar assim, tipo, menos. Tipo, fazia uma besteira ou alguma coisa, uma piada, todo mundo parava de rir, eu seguia rindo, entendeu? Não, eu era justiceira. Quando eu me ferrava, era porque eu defendia os outros. Eu tinha uma coisa assim, defensora dos fracos e oprimidos. Isso tudo, esse abre de merda. Esse abre de merda é para dizer que, Isabel Gueron, o que está acontecendo com a educação do nosso país? Você que tem 3 irmãos nesta área, sendo você a única artista. Cara, o que está acontecendo é que a gente acha que está assistindo o maior corte de verbas e desmonte da educação que a gente já viveu, pelo menos que eu já vivi. Eu não vejo nenhum projeto em relação à educação, só vejo corte e cada ministro da educação pior que o outro. Quem é o ministro da educação? Nem sei. Eu já nem sei mais. Nem sei, gente. Quem é o ministro da educação? Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Não. Milton alguma coisa. Não vem me colocar meu nome aí nessa parada não, que meu nome é João Baldo Ribeiro, entendeu? Darcy Ribeiro, aí o Milton aí é um acidente. E realmente a gente ficou o tempo inteiro falando da pandemia, da saúde, do SUS, não sei o que, não. Quanto tempo vai levar para essas crianças se recuperarem desses 2 anos fora da escola? E eu te pergunto, você acha que está certo as crianças ainda estarem em casa fazendo aula online? Acho que não. Sobretudo porque uma das coisas que esse governo fez... Sobretudo é uma coisa que a gente falar. Se usa muito aqui no Noronha. A gente está lançando. Todo mundo que tiver que usar sobretudo vai pagar um dinheirinho aqui pro Noronha, porque a gente está relançando o negócio do sobretudo. Eu vou registrar, igual parabéns pra você. Gente, a família da Bel é toda cabeça, por isso que ela fala vir, mantiver, sobretudo, entendeu? Eu não, sou uma pessoa que me fiz sozinha, tá? Sou uma pessoa que corria atrás do meu português. A Bel não, já veio tudo de mão beijada na casa dela lá no jantar, todo mundo já falava sobretudo desde que ela era criança. Ai, que ótimo, imagina aquela pessoa que cresce revoltada, né? Falando português errado. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Eu fiquei tão feliz que o irmão da Bel ouve a gente, porque o irmão da Bel é todo cabeça. Ouve, ele adora. Será que vai pegar mal pros amigos dele a gente contar que ele ouve a gente? Não, tudo bem. Não. Acho que os amigos dele não vão ouvir. O que eu tava falando? Eu não sei, te interromper, porque eu também sou sem noção. Uma das coisas que o governo Bolsonaro fez foi vetou uma lei que era para a internet de graça para as pessoas que estavam fora da escola. E as pessoas da rede pública que ficaram fora da escola durante a pandemia, eles não estavam sob nenhum cuidado. Os pais estavam trabalhando porque as pessoas não pararam de trabalhar, não puderam parar de trabalhar, não tinham como parar de trabalhar. Principalmente de baixa renda. Exatamente. Não pode estudar, não pode menstruar. E essa coisa que você falou da menstruação, né, por causa do veto também à distribuição dos absorventes, está totalmente associada à frequência da escola. Várias meninas deixam de ir à escola. 1 a cada 4. Ou seja, 1 semana por mês. Sim. 1 a cada 4 meninas deixa de ir à escola. Sim. E além disso, nas universidades federais, está rolando um desmonte gravíssimo. As bolsas do CNPq acabaram, teve um corte de 92%. Isso, para recuperar um país
com defasagem científica, são décadas. E isso acaba influenciando em pesquisa, em economia. Porque isso é um projeto, né? Se você tem Exato. um país sem educação, é um país mais fácil de você dar um golpe. Não é que é um abandono, tem um projeto aí. Não, mas é inacreditável pensar que o mesmo país que já teve um programa de bolsas de intercâmbio, que era o Ciências Sem Fronteiras, né? Sim. Assim, que, poxa, que levou um monte de gente pra fora e que hoje tá cortando tudo da educação, cara. A educação foi a área mais atingida pelos cortes orçamentários para 2022, cara. E é uma A área... situação no Brasil só não é pior pela capacidade de organização e resistência dos próprios profissionais da educação e dos estudantes. Sim. Serviu pra gente valorizar os professores também. A gente não sabe ensinar nossos filhos a matéria da escola. Gente, eu acho um porra. A gente não tem a paciência. Me irrita muito ensinar. É um aprendizado. Para você se tornar um bom professor, é uma demanda de investimento, né? E que são super desvalorizados, né? Isso é uma questão seríssima no Brasil há décadas, desde que existe. Os professores não ganham 1/5 do que eles deveriam ganhar. E isso é uma coisa que as pessoas que desvalorizam o professor, muitas vezes, perceberam. As famílias de classe média, que às vezes, o professor como se fosse uma profissão menor, se viram aí... Gente, pra mim, topo, se cadeia alimentar, enroladas aí com seus filhos. A pirâmide da cadeia alimentar. Professor, médico, cientista. Porque, cara, você passar o que você tem é a coisa mais cristã, mais bonita. Você não se poupar, você não, se dá pro outro, você passar adiante. Não, e por todos os outros, né? Todo mundo teve um professor. Qualquer profissional. Quem foram, Bel, seus grandes professores? Eu tive alguns. Eu tive uma professora de história que eu gostava muito, chamava Ana Lúcia. Adorava ela. E tive bons professores de português. Acho que isso foi bem A minha professora importante. de português do São Patrício, Vera Lúcia. Tive 2 professoras que mudaram a minha vida. Vera Lúcia, de português, e Filomena, de literatura. As 2 me deram autoestima, muito do que eu sou hoje, do que eu decidi ser, de gostar de escrever, de não sei o quê. Foram pessoas que chegaram pra mim, como é importante, né? É quem te enxerga, né? Gente que te traz até aqui, né? Outro dia eu tava pensando nisso, peraí. Sim. Eu não sei se a gente se pergunta isso, né? Quem te trouxe até aqui? Alguém que pega e muda a tua vida. Às vezes é com um olhar. Às vezes é falando assim, cara, não, você precisa fazer isso é o que você sabe fazer. Olha que redação incrível que você escreveu. Eu me lembro que uma vez eu tirei 10 numa redação e eu me assustei. E foi assim, nesse lugar de... Eu não sabia que eu sabia escrever, que eu podia fazer aquilo bem, sabe? Sério? Não tinha, até então, não tinha reparado. Não tinha... Isso é muito maravilhoso. Eu ontem fui numa gravação no Projac e encontrei Ícaro Silva, né? Ícaro Silva pra mim é Gente, sei lá. É maravilhoso. É a pessoa talvez mais importante do Brasil pra mim atualmente, é Ícaro Silva. E aí eu falei, Ícaro, quando é que você vai escrever um livro? E ele olhou pra mim assim, Maria, você jura? Eu falei, Ícaro, você escreve muito. Aí ele me escreveu depois um direct assim, cara, obrigada por você ter falado isso. Gente, não, como assim não, Ícaro? É óbvio, você escreve pra caceta, mas Sim. Às vezes é alguém, entendeu? Alguém que te diz. Que pega e fala. A Fernanda Henrique falava muito isso, quando eu procurei ela, e eu falei, cara, eu quero ser sua amiga, eu te acho foda, eu te acho gênio e tal, não sei o quê. Mas eu ficava meio assim, que eu falei, cara, todo mundo deve fazer isso. Bel, as pessoas não fazem isso. Não, ficam com vergonha e também não têm a generosidade, às vezes, suficiente pra fazer. Lô. Fazê-lo. Acho que mais não tem a generosidade do que qualquer outra coisa. Já ficou afim de algum professor? Já, mas não assim afim realmente, de querer namorar, não seria capaz. Não, ficar afim é uma coisa muito ampla. Ficar muito afim ampla. Significa você ter vontade de acordar às 6 da manhã, às vezes. O meu afim primeiro era um encantamento com as aulas, depois era uma coisa assim de vontade de contar as coisas pra ele, sabe? Das coisas que aconteciam, de saber a opinião, entendeu? E você aprende muito melhor, né? Sim, Quando lógico. você tem um professor Claro. sedutor, colocando a sedução de uma maneira ampla, né? Eros, quando o cara tem paixão pelo que ele faz e apaixona os alunos, porque tem muito isso, assim, num set, você ter um diretor, um líder, um Sim. professor e ficar todo Carisma, mundo... né? Carisma. Eu fui muito apaixonada por um professor. Eu vi Segunda Chamada, vi as 2 temporadas, né? A segunda temporada foi agora, né? Foda. Muito foda, Débora Bloch arrebentando o nível master, super. Direção da minha irmã Joana Jabassi, Não, indicada ao Emmy pela série que ela fez com Bruno Mazeu. escrita por 2 mulheres, Júlia Spadatini e Carla Faur. Também 2 mulheres incríveis. Gênias. E a série se passa num EJA, né, que é uma escola para jovens e adultos, que funciona no período noturno, né, que a gente tem aqui no Brasil, várias unidades de EJA. Enfim, então são pessoas que estão voltando a estudar, alunos que perderam... Que coisa mais comovente do que alguém aprendendo a ler com 50 anos de idade?
Isso é uma coisa que eu quero ainda fazer, sabia? Ensinar? Aprender a alfabetizar. E a gente aqui falando de educação e passou pelos absorventes e falou de tanto Tô assunto. achando que a gente tá falando de coisa muito séria. Com quem que o Pedro Scooby tá namorando? Sei lá, quem é Pedro Scooby? Ah, é um surfista. Eu gosto... Anitta, a gente tá muito sério, Bel. Uma das grandes finalidades desse podcast é a gente se vingar um pouquinho de algumas pessoas, você não acha, amiga? Eu acho. Isso é uma coisa importante. A gente tem se vingado, assim. Devagarzinho. A gente vai se dando umas trocadas nas histórias, trocando os nomes. E com a ilusão que a pessoa vai ouvir, né? Com a ilusão. Não importa a pessoa não ouvir, importa é a gente com a gente, Bel. Os nossos filhos estudavam numa escola na Barra, que assim, dia dos professores, aí os pais todos se juntavam no grupo, cada um dá R$50 e tal, não sei o quê. Um dia eu falei, Bento, e aí, filho, como é que foi o dia dos professores? Ele falou, não sei, não teve nada, só parece que alguém entregou um presente. A criança não tinha nem participado, a criança não escreveu um bilhete para a professora, não pensou sobre o fato de que, caramba, aquela pessoa é uma pessoa que tem uma profissão linda, que está sendo fundamental, que está ensinando meu filho a ler. É tudo um negócio do capitalismo, né? E não que os professores não gostem de receber, claro que gostam. Mas podia ter junto do presente bom um bilhetinho de cada criança. O pai podia, além de pegar e dar R$50 para se livrar logo, porque isso é tudo para se livrar, né, Bel? Isso é tudo para não se relacionar. Porque se relacionar significa você chegar pro seu filho e você explicar a importância do professor e o porquê de homenageá-lo e de como deixar claro para ele que ele é importante para você. Agora, amiguinha, tá mudando totalmente de assunto. Eu tô um pouco em crise. Porque eu gosto do Ciro Gomes e, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem o Brasil, coronel, machista, tudo que eu mais odeio. Ele me desperta sentimentos contraditórios, o que eu acho que é interessante, porque ele não tá num lugar só. Tem um ditado que fala assim, como é que é, gente? Pra quem é martelo, tudo é prego. Sim. E o Ciro Gomes é um homem martelo, entendeu? Só que ele tá sendo difícil pra mim continuar gostando dele. Eu queria que você me ajudasse. Ih, não vou conseguir te ajudar nisso não. Vou só atrapalhar. Porque eu já não tô gostando dele há muito tempo, desde que ele foi pra Paris. Eu também. Eu entendo isso que você fala. Eu acho o Ciro uma pessoa agradável. Eu já encontrei com o Ciro embaixador de show, embaixador de peça. Não, eu acho que dessa vez, essa coisa com a Dilma, essa palhaçada de dizer que o Lula participou do golpe, que o Lula ajudou a derrubar a Dilma, eu acho que ultrapassou todos os limites, na minha opinião. Ultrapassou assim, também. Da educação, porque assim, e o tempo inteiro chamando a Dilma de incompetente, repetindo isso e dizendo que se arrependeu de ter sido contra o golpe. Quer dizer, se arrependeu o quê? De ser democrático? Foi isso que ele se arrependeu? A Dilma talvez tenha sido das mulheres mais injustiçadas da história do Brasil. E chiquérrima, né? Chiquérrima. Nada disso teria acontecido se ela não fosse mulher. Então, assim, eu fico achando que hoje em dia, qualquer pessoa... Quando a Dilma estava no governo, eu tinha milhões de questões com a Dilma. Hoje em dia, a Dilma, pra mim, ganhou o Oscar da pessoa mais simpática do Brasil. Tipo assim, Miss Simpatia é a Dilma. Não dá mais pra falar nada da Dilma, nem que ela é antipática. Não. Porque é uma pessoa que sofreu tanta injustiça. Como é que essa altura do campeonato o Ciro Gomes vem bater na Dilma Rousseff? Quem dera que a Dilma tivesse ido até o fim e o plano do pré-sal, que todo mundo achava uma bosta, e de repente o pré-sal ficou importantíssimo para as empresas lá de fora. O pré-sal era todo da educação, lembra? Foi por isso que eu votei na Dilma. Eu já tinha críticas à Dilma em relação ao primeiro governo dela. Mas tinha o pré-sal, 100% do pré-sal para a educação. Eu falei, uau! São muitas coisas pra gente debater mais importantes, sabe? Ele tem esse discurso de enriquecer a disputa e ele só empobrece, na minha opinião. Ele só enfraquece. Ele é obcecado com Lula. Ele deu esse azar. O Ciro nasceu contemporâneo ao Lula. A gente está falando aqui do comportamento do Ciro com a Dilma, ou da falta de sororidade das mulheres com a Dilma, né? Muitas defenderam a Tabata e poucas defenderam a Dilma, e eu me lembro que uma vez eu conversei com o Jean Willis, lembra? Na live do Noronha, e o Jean falou, cara, por que eu fui a única pessoa a defender a Dilma e a cuspir no Bolsonaro ali? Porque eu sou gay, porque eu sei o que é ser minoria. Então, eu acho que muitas vezes a gente realmente deixa de defender e a gente sofre violências que a gente nem sabe que a gente sofre. O governo Bolsonaro ele tem uma obsessão com a coisa de detonar a educação. Eles acham que a esquerda dominou as universidades e dominou as escolas, que os professores estão doutrinando as crianças. A gente não pode falar em educação sexual, que eles confundem com, como é que eles chamam? Ideologia de gênero. Enquanto que a educação sexual liberta diversas crianças, sobretudo, principalmente, aquela que não quer mais falar sobretudo. Principalmente meninas da pedofilia, né? Do assédio. Que é uma coisa que a gente muitas vezes
nem sabe que a gente Sim. sofre violência, né? Tem uma série na Netflix chamada Made. Tô vendo. Me conta, o que você tá achando? Porque eu já identifiquei várias violências que eu sofri e que eu não sabia que eu tinha sofrido. É esse lugar, é totalmente esse lugar. Não vou dar spoiler nenhum aqui, mas assim, é uma garota de 25 anos que tem uma filha. A série começa ela saindo de um relacionamento abusivo, digamos assim. Mas ela não... Digamos assim, não. Um relacionamento abusivo. O cara dá um soco na parede do lado dela e quebra vidro do lado dela e estilhaços de vidro caem no cabelo da filha de 2 anos de idade. Isso não é spoiler, porque a série começa assim. Isso. E aí, digamos assim, eu acho que é porque é como ela mesma encara, assim. Ela não consegue assumir que ela tá entender que ela tá num relacionamento abusivo porque ela não levou um soco na cara. Sim. Porque ela não tem marcas, porque ela não tem um exame de corpo de delito pra fazer, porque ela não tem uma testemunha, porque ninguém ouviu, porque talvez isso seja normal, porque talvez a mãe dela sofresse isso. Então, assim, e é uma garota normal, é uma vida comum, o enredo, né? Eu tô no episódio 8, assim, e tem um nível de identificação muito sutil. O que eu achei mais impressionante, além da violência... Que é tudo parental, do marido... Né? Exatamente. Tem uma violência ali da mãe com ela, uma falta de escuta. E a Heloísa Buarque de Holanda, que fala uma coisa que eu acho maravilhosa. A Heloísa Buarque de Holanda é minha feminista, escritora e das mulheres mais importantes do Brasil. A Heloísa fala que família é o crime perfeito. Quantas vezes eu me lembro de no Saia Justa falar assim, cara, eventualmente a sua mãe é tóxica. Eventualmente o seu pai é tóxico. E você vai ter que se libertar deles. Sim. E a gente tem um pudor, assim, tem um negócio assim, honrar pai e mãe. Desculpa, honrar pai e mãe se eles merecerem. Não é uma coisa assim, ficou combinado que é pai e mãe, então eu vou achar... Não, desculpa. Tem que respeitar porque me botou no mundo. Tem que respeitar porque me botou... Me respeita, cara. Me respeita, me escuta. Inclusive porque você me botou no mundo. E eu não tenho culpa disso. Mas independentemente, Bel, assim, né? A gente tá falando aqui de um lugar privilegiado, mas quantas vezes a gente tem essa conversa entre a gente? Do abuso dos adultos com as crianças. E quantas vezes eu me pego, às vezes, reproduzindo coisas que eu não gostaria de reproduzir com os meus filhos e falo, não, chantagem emocional não, Isabel, chantagem emocional é escroto, não, sabe? Você fica tentando sair de um lugar que você conhece, porque é isso, né? Que fizeram com a gente. E o lugar conhecido, mesmo quando é ruim, ele tem um certo conforto. Nossa. Então você experimentar o outro lugar... Coisa mais fácil que tem, se você não faz análise, você casar com uma pessoa que de alguma forma trata você como seu pai ou a sua mãe te trataram, porque você já conhece. Então é uma dor conhecida, ela é confortável, né? Sim. Ela é confortável. Então, às vezes você tem um pai e uma mãe que não te escutam, que não trocam, e você casa com pessoas que também não te escutam, porque aquele é o lugar que você já conhece. E a personagem tem essa busca, isso é a coisa mais bonita da série, acho que pronto, porque senão a gente vai começar a dar spoiler, mas ela tem essa busca, né? Eu acho muito importante do recomeço, a gente de falar, olhar a gente falar disso, assim, porque eu não acho que a gente é obrigado a amar alguém porque é nosso irmão, porque tem mesmo sangue, a gente não é obrigado a se submeter a pai e mãe, porque a gente muitas vezes precisa sim ficar longe. Claro que o ideal é você compreender e, enfim, né, às vezes existe também a forma como seus pais foram educados e as pessoas são frutos do seu tempo, mas a gente tem que muitas vezes ter coragem de falar, cara, nesse momento aqui, minha mãe tá competindo comigo, nesse momento aqui ela não tá torcendo por mim. Ou meu pai, ou meu irmão, né? Ou o marido. Ou o marido, E às vezes você consegue lidar com isso, porque isso é do humano, e você fala assim, beleza, vamos conversar sobre isso, isso está acontecendo, porque acontece de marido e mulher competirem, e eu acho que não tem problema, se isso é colocado na mesa. Sim. Hoje em dia, qualquer pessoa que fala assim, não, eu só tenho sentimentos bons, eu saio correndo, porque uma hora vai matar todo mundo e vai ao cinema. Não, e a pessoa, no mínimo, é muito mentirosa. Gente. Total. Outro dia um amigo meu falou assim, não, porque eu sou 100% budista. Eu falei, gente... Nem Buda, né? Nem Buda é 100% budista. Fiquei com um pouco de medo. Assim, sei lá. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha. Eu sei que a gente já era pra ter fechado o nosso episódio 11, mas puta, eu tô em São Paulo. Eu tô no edifício Copan.
que é a coisa mais linda do mundo. Eu só fico pensando nos 85 anos do Tom Zé. A gente tinha que acabar o programa com uma música do Tom Zé. Cara, 85 anos, a gente tá vivendo um negócio tão punk no Brasil que a gente tem que lembrar desses caras que fazem a gente amar o nosso país. Vamos explorar o seu digníssimo Conge? Isso não é Noronha, mas tem Rodrigo Maranhão, porra! Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, eu tô ficando cego pra poder guiar.